Então eu vou contar uma história que aconteceu e que vai servir para mim, para você, para todos nós, para nossa família, para nós vivermos melhor, principalmente em relação com a convivência com as outras pessoas. O que as outras pessoas são capazes de nos fazer? O que as pessoas são capazes de nos prejudicar ou de nos ajudar? Um vídeo vai ser pouco, né? Mas eu vou tentar falar o máximo aqui com vocês sobre relacionamentos. Tome muito cuidado com quem você anda. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal do Mago. Você está no canal do Mago aqui no YouTube e no Facebook. No Facebook, procure aí Goetia de Salomão e se inscreva no nosso grupo. Ou Canal do Mago e curta a nossa página para você ter acesso aos nossos vídeos, tá bom? Nós devemos tomar muito cuidado com quem nós andamos. Nós devemos tomar muito cuidado com quem nós sentamos para conversar. Nós devemos tomar cuidado com quem nós falamos os nossos segredos. Nós devemos tomar muito cuidado quais são os nossos amigos e aonde eles nos levam, se é para o bar, se é para a boate, se é para o meretrício, se é para o ponto de droga. Temos que tomar muito cuidado também com quem nós vamos para a cama, quem você tem levado para a cama, quem você tem levado para o motel. Tudo isso traz consequências espirituais sobre a nossa vida. Tudo isso cai. Então, antes de se fazer algo a esse ponto, você tem que se perguntar muito bem se vale a pena, se você não está correndo perigo e se aquela pessoa realmente merece estar ali com você, se ela não vai te trazer nenhum mal para a tua vida. E eu vou citar uma história que aconteceu aqui com Gideão. Gideão era um israelita e eu vou contar a história porque eu não quero ficar aquele papinho de pastor chato e fica lendo Bíblia, senta, levanta. Eu vou resumir a história para você entender melhor, tá? Gideão era um jovem muito corajoso, era um homem muito corajoso. E Israel estava debaixo da força, da opressão dos medianitas. Estava debaixo da autoridade deles. Eles estavam escravizando aquela nação. E o povo de Israel se sentia muito humilhado. O povo de Israel, que havia saído lá do Egito, estava passando por mais uma vez por um período de escravidão, por um período de sofrimento, por um período de falta de paz, de falta de tranquilidade na vida deles. E eles eram obrigados a trabalharem de uma forma sem remuneração, comendo aquilo que davam. Eles eram humilhados, maltratados dentro da sua própria casa. Você já imaginou o que é isso? Você ser humilhado, maltratado dentro da sua própria casa? Tudo que os israelitas conseguiam plantar, os seus inimigos vinham os filisteus, vinham os medianitas, todos eles vinham e roubavam, levava tudo embora e não deixava nada para eles comer. Olha que sensação horrível, olha que sensação terrível que eles viviam. Qualquer sinal de prosperidade que eles poderiam ter, seus inimigos vinham e roubavam aquilo deles. Eles ficaram totalmente desiludidos, ficaram totalmente desesperançosos. Só que a Bíblia hebraica diz que antes disso acontecer, durante 7 anos, eles deixaram de cultuar o Deus Adonai. Durante 7 anos, eles deixaram de acender suas velas, os seus sacrifícios, os seus incensos, as suas orações, seus mantras, os seus pedidos, as suas idas
até o templo. Eles não faziam o tabernáculo, né? Eles não faziam nada. Durante 7 anos, eles só se preocuparam com a sua vida física e esqueceram da sua vida espiritual. E depois de 7 anos, a bomba estourou. Eu sempre falo para as pessoas, por mais a fazer que você tem, talvez você fale, Mago, eu estou cheio de trabalho, eu não tenho tempo para cuidar da espiritualidade. Quem que você acha que te deu o teu trabalho? Quem que você acha que está te enviando esse monte de cliente para você? Será que você não teria que ter um tempinho para se dedicar a ele, à espiritualidade, ao Deus que você acredita e confia, ou às entidades aos quais você tem fé? Então nós temos que prestar muita atenção. Eles agiram da seguinte forma, olha como o ser humano é engraçado. Durante 7 anos, eles não buscaram Adonai, não fizeram uma oração, não acenderam uma vela, não procuraram a ajuda de Adonai. Durante 7 anos. Quando eles começaram a ser roubados, humilhados, pisados, quando eles começaram a comer tudo do pior que havia, quando eles começaram a sofrer, sabe qual foi a primeira coisa que eles disseram? O nosso Deus nos esqueceu. O nosso Deus nos tirou do Egito para vir sofrer aqui. O que adiantou? Então, olha que coisa interessante. Primeiro, a culpa nunca é do ser humano, né? O ser humano, ele se esquece que quem esqueceu primeiro foi ele. Ele que esqueceu. Foi ele que justamente deixou de buscar a sua divindade. Deixou de buscar a espiritualidade. E todo mundo que deixa de buscar a sua espiritualidade abre portas para que o mal entre na sua vida, sim. Porque se o bem não entrar na tua vida, o mal vai ter a porta escancarada para entrar na tua vida e fazer aquilo que ele bem entender, bem imaginar. Tá? Então, infelizmente, o ser humano não admite os seus erros. O nosso Deus nos abandonou. Por isso que nós estamos assim. Fica vendo que conceito errado. Se você está rico, Deus está te ajudando. Se você está com saúde, Deus está te ajudando. Se o teu casamento está bem, Deus está te ajudando. Se você está vencendo nos negócios, Deus está te ajudando. Só que se alguma coisinha na tua vida não dar certo, em alguma dessas áreas, você vai falar assim, nossa, Deus não está me ajudando. Como que se Deus tivesse a obrigação de te ajudar? E muitas vezes, meu amigo, você pode estar tendo um problema na tua empresa, não é por culpa de Deus, não. É pela tua falha na administração. Muitas vezes o teu casamento pode estar indo de mal a pior e não é a culpa de Deus, não. É a culpa que você é grosso, estúpido, mal educado. E vice-versa também. A senhora é estúpida, mal educada, não trata bem seu marido. Então é fácil nós falarmos, a culpa é de Deus. A culpa é de Adonai. A culpa é dele. O seu filho olha para você e te xinga, te ofende. Aí você fala assim, não sei que mal que eu fiz para Deus. Você não fez mal, não. O único mal que você fez para Deus, sabe qual foi? Foi não ter dado educação para o teu filho na hora certa. Sabe, na hora certa? Agora ele está com 18 anos, você quer educar ele? Você quer educar ela? Então, tudo tem a hora certa. E Deus não é culpado por seu filho ser sem educação, por sua filha ser sem educação, pelo seu esposo trair você, pela sua esposa não te tratar com carinho, pela sua empresa não ir bem. Deus pode muito bem não ter nada a ver com isso. E outra coisa, torno a dizer, Deus não tem a obrigação de te fazer rico. Deus não tem a obrigação de fazer você ter o melhor casamento do mundo. Isso são consequências da vida de uma pessoa
que está no altar, da vida de uma pessoa que está dentro do sagrado. Essa é a consequência da vida de uma pessoa que está dentro de onde ela tem que estar. Entendeu? A consequência é felicidade, saúde, prosperidade, casamento feliz. Isso é consequência. Então, os israelitas falavam assim: agora nós não somos prósperos, Deus nos abandonou. Como se Deus fosse responsável, tivesse um compromisso eterno de fazer você ser rico. Deus não tem esse compromisso, não. Deus tem compromisso assim: se você trabalhar, se você suar, transpirar, tá? Se você for bom naquilo que você faz, se você buscar a face dele, se você fizer orações a ele, acender suas velas, fazer suas firmezas, aí sim, aí Deus tem um compromisso em fazer você prosperar e ser vencedor, porque aí o jogo está completo. Entende? Aperfeiçoar aquilo que já se faz para ser melhor do que o concorrente. Então tudo isso ajuda muito, né? Um grande abraço a todos vocês. Boa noite, Mago. Começando a meditar nos seus conhecimentos. Um grande abraço, boa noite, viu, minha querida? Vamos lá. Eu vou falar sobre essa história. Vou tentar falar sobre a história de Gideão. Por quê? É uma coisa que muito nos traz ensinamento dentro do ocultismo. Muito nos traz ensinamento dentro do ocultismo. Então eu quero compartilhar com vocês a história de Gideão. Tá bom? Vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações, até fiz no livro, porque são muitas coisas que nós temos que falar e nós não podemos esquecer. Primeiramente, os grandes opressores do povo de Israel eram os Moabitas e os Amalequitas. Moabitas e os Amalequitas. Esses eram os dois grandes inimigos. Era triste isso, porque quando eles tentavam se defender por um lado, vinham os Moabitas do outro e roubavam eles. Quando eles iam se defender dos Moabitas, vinham os Amalequitas de outra região e roubavam eles. Então é triste. Eu acho que você já teve esse sentimento, né? Quando você está tentando defender tua família, teu emprego, teu casamento, teu salário, tua família, enfim, tudo. Você está tentando defender de uma coisa, de repente vem e acontece outra coisa completamente diferente. Aí quebra o carro. Aí você vai tentar consertar o carro. Você está lá tentando consertar o carro, de repente dá um vazamento na casa. Então, às vezes a vida repete esse tipo de coisas, né? Porque o inimigo deles não era um, eram vários. Então talvez os seus inimigos sejam vários. Por isso que você encontra tanta dificuldade em vencer. Porque quando você está lutando contra um, tentando vencer esse um, o outro vem nas tuas costas e te enche de pancada, né? E te enche de pancada. Eu já fiz artes marciais, né? Eu acho que alguém entre nós aqui já deve ter feito artes marciais, e uma das primeiras coisas que você aprende é, por exemplo, quando você está numa luta de rua, uma luta de briga, a primeira coisa que você tem que fazer é encosta no muro, que é para proteger as suas costas. Encosta no muro, fica de frente para os seus opositores. Jamais fique de costa. Um lutador de jiu-jitsu, por exemplo, se ele abraçar uma pessoa e cair no chão, as costas dele ficam totalmente abertas, e ali ele pode ser golpeado e até morto, até assassinado. Então, no Muay Thai, por exemplo, você encosta você encosta no muro e tenta se defender com o cotovelo e com os joelhos, que são mais fortes do que as mãos e os pés. Então, é mais fácil você quebrar uma mão do que um cotovelo. Então isso também mostra, né, que no caso deles, eles tentavam defender a frente, vinha alguém pelos fundos e roubavam o que eles tinham.
Então, esses eram os dois principais inimigos dos israelitas, tá? E aonde nós queremos chegar com isso? Vamos lá. Ô Vera, já fez, é muito bom, né? É muito bom. Mas, Cíntia, incenso de mirra e alfazema é ótimo para purificar o ambiente, afasta energias negativas e atrai riqueza. Mas, Cíntia, é excelente mesmo, é muito bom. Salve, Magonael, adoro os seus vídeos. Mande uma boa noite para mim, Albert Morgan. Grande abraço, viu? Para todos vocês. Pena que eu não posso falar o nome de todo mundo. Mas vamos lá. Olha que coisa interessante. Vamos agora presta atenção que aqui nós vamos pegar o fio da meada. O fio da meada, tá? Aqui que nós vamos descobrir o que foi que aconteceu. Eles ficaram... Não tem como ficar só com esse, amor. Não. Eles ficaram 7 anos sem cultuar o Deus de Israel. 7 anos eles viraram as costas para o Deus de Israel. E você sabe o que os israelitas fizeram? Eles pegaram e fizeram um altar, mais uma vez, fizeram um altar para o Deus Baal. Fizeram um altar para o Deus Baal. Do lado desse altar, eles fizeram um poste ídolo. Um poste ídolo. Então fiz aqui até algumas anotações para que vocês entendam melhor. Baal, ele era considerado marido de Azera, tá? E aonde se fazia um altar para Baal, fazia um poste ídolo para Azera, ou Azerá, que era a esposa dele. Era considerada a deusa mãe dos cananeus, tá? E o poste ídolo era feito para prestar adorações e sacrifícios a ela, tá? Então, eles deixaram de adorar Adonai, começaram a adorar Baal, que é um demon, né, uma divindade, começaram a adorar Azera, né, que alguns fazem alguma associação com Astarote, com essas entidades que são andrógenas, né, que possuem dupla sexualidade. Astarote e Astarte, né, costumam comparar com as mesmas entidades. E durante 7 anos eles começaram a adorar esses deuses que não era o Deus de Israel, não era o Deus judaico. E as coisas só iam a pior, e cada vez pioravam cada vez mais. Então olha que coisa interessante. Eles reclamavam que o Deus que eles tinham deixado de adorar não estava ajudando eles. Só que o Deus que eles estavam adorando, eles não reclamavam. De Baal, ninguém reclamava. De Azera, ninguém reclamava. Mas do Deus que eles haviam deixado de adorar há 7 anos atrás, eles reclamavam. Eles reclamavam. Então, para você ver como que o ser humano ele é injusto. Injusto. Baal representa a virilidade, né? E Azera a fertilidade. E ambos juntos também são responsáveis pela colheita. Por isso que quando eles estavam imperando em Israel, quando houve aquela seca de 3 anos e 8 meses, Israel não teve o que comer, o que beber, morreu o gado, e eles foram desmascarados, já que eles eram os deuses da fertilidade, né? Então, mais uma vez, encontramos a figura aqui de Baal e de Azera, tentando ser Deus de Israel mais uma vez. Tiraram, então, o Deus Adonai de fora. E vamos mudar de Deus para ver se dá certo. E as coisas foram ficando piores.
eles foram ficando numa situação deplorável. Deplorável. Só de um lado, eles tinham 135 mil inimigos. Juntando os dois lados, eles tinham mais de 300 mil guerreiros contra eles. Lembra até aquele filme 300, né? Mas era 300 mil soldados fortemente armados contra o povo de Israel. Olha que coisa complicada, né? O que eles fizeram? De repente, Adonai procura Gideão, que era um jovenzinho, e fala assim: olha, vai nessa tua força aí, porque você vai libertar Israel e Deus é contigo. Ele fala assim: mas se Deus fosse comigo, nós não vivíamos nessa miséria. Se Deus fosse comigo, nós não vivíamos nessa pobreza. Se Deus fosse comigo, nós não éramos escravos. Então, olha, a mentalidade dele era boa, a mentalidade era inteligente. Ele quis dizer assim: se Deus estivesse governando no nosso meio, nós não estávamos passando por nada disso. Né? Aí o anjo do Senhor disse assim para ele: você está certo, vai nessa tua valentia, vai nessa tua força, porque você vai libertar Israel. Orientado pelo anjo do Senhor, orientado pelos profetas, orientado pelo... A moça escreveu aqui, mais sentido. Isso, Mago, comprei hoje, pois vi seu vídeo e você falando. Obrigada, querido. Que é isso, eu que agradeço, viu? Orientado pelo anjo do Senhor, Gideão fez o quê? Olha o que Gideão fez. Como que nós vamos derrotar os nossos inimigos? Olha o sentido espiritual da coisa aqui. Eles pegaram, reuniram 10 amigos, foram de madrugada, destruíram a imagem de Baal, destruíram o altar de Baal, destruíram o poste ídolo de Azera, que era a mulher de Baal, destruíram o ponto energético que eles tinham naquela cidade, naquele país. Aquele ponto energético eles não tinham mais, né? Os postes ídolos funcionavam igual pináculos, eram concentrações de energia. Então, quando eles quebraram tudo aquilo ali, eles tiraram a autoridade daqueles deuses, quebraram o local de adoração, quebraram tudo que servia para adorar Baal e Azera. Colocou tudo no chão. Isso foi de madrugada. Ninguém ficou sabendo. Quando foi de manhã cedo, os guardas acordaram e falaram assim: nossa, destruíram todo o altar de Baal, destruíram o altar de Azera, acabaram com tudo, como que nós vamos cultuá-lo? Porque você sabe que para que uma egrégora existe, para que uma força gregária exista, ela precisa de adoração, ela precisa de orações, de incensos, de velas, de sacrifícios, e não tinha como eles fazerem isso. Então, naquele momento, Baal e Azera se encontraram enfraquecidos. Foi então que Gideão disse assim: a partir de hoje, todos os nossos inimigos serão derrotados, e nós iremos colocar todos os moabitas, todos os medianitas, os amalequitas, né? Nós vamos colocá-los para fora de Jerusalém, para fora de Israel, e nós vamos reinar aqui, pois nós temos o nosso rei, o nosso Deus é Adonai. Aí pensaram: esse rapaz deve estar doido, porque eles no máximo aí, se conseguir reunir, vão reunir 30 mil pessoas. 30 mil pessoas para enfrentar 300 mil? De jeito nenhum, não tem como. Aí eles conseguiram reunir 32 mil pessoas para enfrentar os seus inimigos. Agora, olha que coisa interessante.
32 mil, ainda para o Deus de Israel, 32 mil pessoas ainda era muito soldado, muita gente despreparada para estar ali andando com eles, para estar caminhando com eles. Eram pessoas que não iriam agregar em nada. Essas pessoas elas só iriam atrapalhar. Essas pessoas elas só iriam estorvar. Essas pessoas só iriam estorvar. Então, o anjo do Senhor mandou chamar e falou assim: olha, tem 32 mil pessoas, não é? Sim. Faz o seguinte, ó, todos que foram medrosos e tímidos, manda voltar para casa. Manda voltar. 22 mil pessoas, ou 22 mil soldados, foram embora para suas casas, porque eles eram medrosos, tímidos e covardes. Você imagina o que é 22 mil homens dentro de um exército com 30 mil pessoas, e esses 22 mil homens falando o tempo todo: ó, nós não vamos ganhar, hein? Nós vamos perder. Olha, eles são mais fortes do que a gente. Você não tá com medo? Eu tô com medo. Você imaginou? Olha como foi a sabedoria de Gideão e a sabedoria do anjo do Senhor, a sabedoria de Adonai, foi realmente tirar os covardes do meio dos valentes. Por quê? Se você tem na tua empresa uma pessoa que é valente, fala: não, nós vamos vender, nós vamos conquistar, amanhã nós vamos vender mais que hoje, essa pessoa tá certíssima, tá no lugar certo, tá te ajudando. Agora, se você contrata um pessimista e acho que hoje vai vender menos que ontem, e amanhã vai vender menos que hoje. Então, o pessimista, ele contagia outras pessoas. Então, Adonai, sabendo disso, Gideão, sabendo disso, foram retirados 22 mil soldados e só restaram 10 mil para enfrentar 300 mil soldados adversários. Só que ainda era muito. Adonai é um Deus de desafio. Adonai não gosta de nada fácil. Com Adonai tem que ser difícil, né? Algumas pessoas brincam que Deus é fiel porque tem que ser difícil, igual é para os corintianos, né? Algumas pessoas brincam com isso. Assim como é para os corintianos difícil, também para Deus tem que ser difícil. Nada que é muito fácil, Deus não gosta. O que ele fez? Ainda tem 10 mil? Não. 10 mil para enfrentar 300 mil? É muita gente. Dá para enfrentar com menos. Mas como? Dá para enfrentar com menos. Ele pegou então essas 12 mil pessoas e falou assim: faça com que elas desçam até aquele riacho, onde tem água, e peça para que elas bebam. As pessoas que ajoelharem para beber e as pessoas que descerem como se fossem animais para lamber a água do rio, essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, você dispensa. Agora, aqueles que pegarem a água na mão e beberem, trouxerem até a boca, olhando tudo que está acontecendo ao seu redor, esse vocês seguram. O restante dispensa tudo embora. Tudo. Conclusão: dos 12 mil, só ficaram 300. Porque 11.700 pessoas ou desceram para lamber a água, ou dobraram o joelho, mostrando imprudência, porque não estavam observando o que estava acontecendo. Os seus adversários podiam matá-los facilmente, né? Então, o que eles fizeram? Foram dispensados. Aqueles que eram imprudentes, aqueles que eram preguiçosos, aqueles que tinham que ir até a água e beber ali com calma, sem se preocupar com o que estava acontecendo, porque o soldado tem que ser vigilante. Então, esses também foram dispensados. E com apenas 300 soldados, 300 homens, Adonai
restituiu, Adonai restituiu, através da coragem, através da determinação, ele restituiu o reino para Israel novamente. O templo de Baal foi destruído, o templo de Azera foi destruído, o altar de Adonai foi reconstruído e eles passaram a prosperar novamente. Então veja bem, por mais que eles passassem por apuros, parece que eles nunca aprendiam, né? Tem gente que é assim, tá no caminho certo, tá ali servindo a Adonai, tá indo no kardecismo, tá indo na apometria, tá indo em diversos lugares, as coisas estão ficando boas, mas parece que não aprende. Começou a ficar boa, a pessoa some, desaparece, não vai mais lá, né? Tem gente que é assim. Israel era assim, a coisa estava boa, ótima, maravilhosa, Adonai estava ajudando. Ah não, Adonai está ajudando demais, vamos tirar Adonai e vamos colocar Baal no lugar. Aí as coisas ficavam ruins, ficavam péssimas, e eles simplesmente tinham que recorrer ao Eterno novamente, a Adonai novamente, para que eles pudessem ser vencedores. Então, já que sabe que Adonai é o Deus de Israel, e é o Deus que mais lutou por Israel, inclusive libertou Israel do Egito, da Babilônia, e libertou também de outras formas de escravidão, eu acredito que eles deveriam dar mais crédito à figura do Deus Adonai, que não falhou com eles. Só deixou de ajudá-los quando eles mesmos viraram as costas para Adonai, tá? Então, o que nós aprendemos um pouco com isso? Vamos lá, porque eu vou deixar, como já são quase 11h30, vou deixar para a próxima semana para nós falarmos mais sobre amizades e relacionamentos tóxicos. Vamos ver se dá tempo, tá? Com isso nós aprendemos que o desanimado, ele contamina outras pessoas. Então, se você anda, se o seu amigo, se a sua amiga é desanimado, você corre um sério risco de se tornar uma pessoa desanimada. Se você é uma pessoa que não tem esperança, se você é uma pessoa pessimista, se você anda junto com essas pessoas que são pessimistas, esse pessimismo vai pegar em você, porque é um tipo de relacionamento tóxico, altamente contagioso, e você vai se tornar pessimista também. Se você começar a andar com pessoas que de repente o marido dela trai ela, o namorado dela trai ela, daqui a pouquinho, não vai demorar muito para que você entre na mesma vibração e comece a reclamar das mesmas coisas no teu relacionamento que ela está reclamando no relacionamento dela. Cuidado com salões de beleza. Note que as egrégoras formadas nos salões de beleza, elas se repetem. Você já notou que no salão de beleza, quando as pessoas estão ali conversando e falando sobre o marido, sobre a esposa, geralmente sobre o marido, né? As conversas são muito parecidas, as conversas são muito iguais. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Muitas vezes isso pode influenciar o teu relacionamento. Primeiro tipo de pessoa que impede uma pessoa de ser levada à vitória é a covarde, é a medrosa, aquela pessoa que tem medo de arriscar, aquela pessoa que tem medo de vencer, aquela pessoa que tem medo de largar tudo e correr atrás do seu sonho. Aquela pessoa que diz assim, não, eu nasci para ser empregado, eu não nasci para ser patrão, então eu não vou abrir uma empresa. Essa pessoa vai continuar estagnada como um funcionário. Então, os primeiros que tiveram que ser cortados foram os medrosos, os covardes, aqueles que tinham medo. Então, se você tem medo da vida, a vida vai bater forte contra você. E cada vez você vai ficar com medo dela. Bata contra a vida
bata mais forte para que ela tenha medo de você e não você tenha medo dela. Bate forte na vida, tá? Uma vez eu vi até uma frase de um filme aí, hoje eu estou bem eclético, vocês estão vendo que eu estou bem eclético. Uma frase num filme do Sylvester Stallone que ele dizia assim, que a vida ela vai bater em você muito forte. E o que vai fazer a diferença do campeão e do derrotado é justamente quantas vezes você vai aguentar apanhar e vai conseguir se levantar. Quantas vezes você conseguir se levantar e não ficar prostrado no chão, isso vai mostrar que você é um vencedor. Porque a vida bate com força. A vida bate com toda a crueldade. Sem piedade nenhuma. Sem piedade alguma. Então, não importa o quanto você já apanhou nessa vida, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, meu filho, meu sei lá, você está chegando agora, né? Meu irmão aí de caminhada. Não importa o quanto você já apanhou da vida, o que mais importa é quantas vezes você já se levantou e falou, tô pronto para outra. Então os medrosos, eles têm medo, eles caem e não levantam. Os covardes tomam um soco e não levantam. Eles ficam prostrados. Então o que adianta ter 32 mil soldados com 20 mil covardes? O que adianta depois ter 12 mil soldados, desses 12 mil, 11.700 eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar, gostavam de vida fácil. Eles queriam ficar totalmente despreocupados com a sua segurança.